aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. Nessa aula, vamos ver o modernismo, segunda fase, o contexto histórico, as características e as principais obras, bem como os principais autores. Fica comigo até o final desta aula, porque eu vou cantar a paródia completa desse assunto para te ajudar a fixá-lo melhor, tranquilo? Na aula anterior, sobre este assunto, eu trabalhei o modernismo primeira fase. Se ainda não assistiu, vai lá. É importante para poder entender esta aula aqui, beleza? Já curte o vídeo e se inscreve no canal, ok? Então, é hora de estudar! Contexto histórico, gente. Olha só, o modernismo brasileiro se estendeu de 1930 a 1945. Como marco inicial, a gente tem aí a publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. E para finalizar, nesse momento aí modernista, tem a obra O Engenheiro, de Haroldo de Campos. O mundo ainda sofria a depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Durante esse colapso do sistema financeiro mundial, paralisações de fábricas, falências bancárias, desemprego em massa, fome e miséria eram constantes. No Brasil, a República do Café com Leite, ou República Velha, estava em crise. Ocorreu a Revolução de 1930 no Brasil, que levou Getúlio Vargas ao governo provisório. Na década de 1930 houve também uma significativa irrupção de novos e brilhantes romancistas. Surgiram importantes editoras, como a de José Olímpio, que publicou os romances inovadores do Nordeste. A população brasileira chegou a 41,1 milhões de habitantes em 1940, dos quais 56,2% eram analfabetos, ok? Em 1934 foi inaugurada a Universidade de São Paulo, a famosa USP, a primeira do Brasil, e em 1935 a Universidade do Distrito Federal. Entre 1936 e 1944, o número de editoras brasileiras cresceu 50% e por volta de 1950 o Brasil chegou a produzir 4.000 títulos e cerca de 20 milhões de exemplares por ano. Modernistas da primeira fase, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, continuavam ativos e conviviam na imprensa com autores da nova geração, como a Raquel de Queiroz. Vargas iniciou a ditadura militar no Brasil em 1937 e durou até 29 de outubro de 1945. Quando, debaixo de pressões, Getúlio renunciou ao cargo, tá? Então, gente, esse aí foi o contexto histórico, o que estava acontecendo dentro da sociedade. Vamos ver aí as características desse segundo momento modernista. O modernismo, gente, ele foi caracterizado no campo da poesia, pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Nos anos de 1930 e 1945, a poesia modernista se consolidou, e dessa forma ela alarga seus horizontes temáticos. Houve ainda também a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista carioca Festa, ok? O alargamento do campo temático ocorreu pela abrangência de novos enfoques, como a gente vai ver aí, olha só, amadurecimento e solidificação da poesia moderna, mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas, mistura de temática cotidiana com temática histórico-social, revalorização da poesia simbolista. Os modernistas também afirmavam aí a libertação de, vamos dizer assim, de setores como a questão do vocabulário, a sintaxe, escolha dos termos, a própria maneira de ver o mundo. Eles pregavam a rejeição dos padrões portugueses
portugueses, valorização de um lexo aí diferente, desejo de ser atuais, exprimir a vida diária, dar status de literatura aos fatos da civilização moderna, retratava coisas cotidianas, descrevendo com palavras de todo o dia, estilo retórico e sonoro. A nossa prosa de ficção com renovada força criadora nos põe em contato com um Brasil pouco conhecido, herdeiros dos direitos modernistas de 1922. Os modernistas, na segunda geração, também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com a intenção de denúncia social e engajamento político. Os autores dos romances de 30, a gente tem Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado. Graciliano Ramos é o principal dos romancistas da geração de 1930. Além de ter se dedicado à literatura, o escritor também exerceu atividades ligadas ao jornalismo, à vida pública e à política. Foi preso sob acusação de subversão e depois de passar por várias prisões, foi levado para a Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu 10 meses encarcerado. Dessa experiência nasceria Memória dos Cárceres, obra que ultrapassava os limites do pessoal para se tornar um importante depoimento da realidade brasileira da época e uma denúncia do atraso cultural e do autoritarismo da era Vargas, tá? As obras de Graciliano Ramos seriam essas aí, ó: Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, lá do Fabiano da Cachorra-Baleia, Além de romances, ele também escreveu ainda contos, crônicas e impressões de viagens, tá? Jorge Amado nasceu na Bahia, mudou-se para o Rio de Janeiro e ficou conhecido com o romance O País do Carnaval. Foi preso em 1936 e libertado em 1937. Morou em Buenos Aires e publicou a biografia de Prestes. Foi eleito deputado federal em 1945 no Brasil e se tornaria mundialmente conhecido quando residiu na França, na União Soviética e na democracia popular. Seus livros estão traduzidos para mais de 30 línguas. As obras eram regionalistas e de denúncia social. Passou por várias fases e voltou-se para as crônicas, tá? Nós temos aí várias obras do nosso querido Jorge Amado. Então a gente tem O País do Carnaval, Cacau, a gente tem Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia e muitas outras, tranquilo? Dentro da poesia, gente, nessa época vivia um de seus melhores momentos. Tratava de um período de maturidade e alargamento das conquistas dos modernistas da primeira geração. E nesta geração os poetas sentiam-se à vontade, tanto para criar um poema, com versos livres, quanto para fazer um soneto, sem que isso significasse voltar ao parnasianismo. Autores da poesia de 30, a gente tem aí Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Com relação a Carlos Drummond de Andrade, é considerado por alguns críticos o principal poeta brasileiro do século XX. Formou-se em farmácia, mas nunca exerceu a profissão, pois se dedicou ao jornalismo e ingressou no funcionalismo público. Foi poeta e também prosador, cronista, admirável aí por todos. Obras de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem algumas poesias, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José, e agora José, Rosa do Povo, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, entre outros, tranquilo? Vinícius de Moraes, ele nasce ali no Rio de Janeiro, formou-se em letras em 1929 e em direito em 1933, ano em que publicou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Tornou-se representante do Ministério da Educação junto à censura cinematográfica. Ele ingressou na vida do jornalismo no ano de 1940 e nesse período conheceu intelectuais e artistas de todo o mundo,
Como poeta, Vinícius integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro entre as décadas de 1930 e 40, tá? As obras de Vinícius de Moraes são essas aí, ó: Antologia Poética, Ariana, a Mulher, 5 Elogios, O Operário, né, em Construção, Para Viver em Grande Amor, Para uma Menina com uma Flor, tá bom? Chegamos ao fim desta aula. Agora vou cantar a paródia do assunto. Simbora! Segunda fase modernista, a poesia estava amadurecida, houve retomada simbolista, ganha força a poesia. O alargamento do campo temático, versos livres com formas tradicionais, exprime a vida diária com estilo retórico e sonoro. Romance de 30, Raquel de Queiroz, Zé Lindo Regos, Graciliano Ramos, tem o Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado, eita que time rico. E na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, junto com Vinícius de Moraes.